Bom dia, hoje é dia 25 de abril e vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10 e Apocalipse 3, versículo 20. Espírito Santo, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, que a gente leu ontem no devocional da noite. Circunstância da escrita Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões apenas uma vez em todo o livro, no capítulo 8, versículo 6. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor entre um homem, Salomão, e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente nos tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se perguntou se o livro deveria ter um lugar no cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essa questão nunca surgiu com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque, durante sua época, muitas tradições do primeiro período dos reis vieram a ser homenageadas. Compare 2 Crônicas 30, 26 com Provérbios 25, versículo 1. Mas o lugar de Cantares de Salomão no cânon hebraico do Antigo Testamento sempre foi na terceira parte principal do que são os escritos do hebraico Ketubim. Aqui o livro pertence aos 5 rolos do hebraico Megigot, para os dias de festas especial e foi lido no 8º dia da Páscoa. O nome Cantares de Salomão é uma comparação absoluta em hebraico que significa tanto quanto a mais bela canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como autor, podemos dizer, ao estilo de Salomão. Encontramos isso mencionado 7 vezes, e além disso, 3 vezes o título rei. E de acordo com 1 Reis 4, versículos 32 e 33, Salomão escreveu 1005 canções e ele tinha um profundo conhecimento da natureza. Apenas essa única canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 nomes de animais. Como Salomão reinou entre 970 e 931 a.C., a época da escrita teria que ser fixada em meados do século X a.C. O Cantares de Salomão tem uma composição uniforme, visto que ao longo do livro as seguintes pessoas aparecem repetidamente: o noivo, a noiva, as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. A menção sextupla do nome de Salomão também seria um refrão. O objetivo da escrita. Os expositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar, tanto nos tempos antigos como nos modernos. Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que a menina já foi prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pense que a origem se encontra no hino do culto babilônico de Tammuz, que é idolatria. A pessoa da Sulamita também suscitou muitas suposições, mas todos desejam um firme alicerce escriturístico. Com base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1000 esposas, seu coração não estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha foi capaz de dar-lhe o amor, a alegria e a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Isso nos leva às questões de qual propósito o Espírito Santo está perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viram uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel.
Os pais da igreja interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja, no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções que o amor conjugal é glorificado. Não considerando a causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação do remanescente judeu fora de Israel com seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é noiva. É uma noiva, mas ela é a noiva, a esposa do Cordeiro. Entre ela e o noivo existe uma relação firme desde o início. Esse relacionamento é baseado na obra de Cristo e na habitação do Espírito Santo. A conclusão externa ocorrerá apenas na ceia das bodas do Cordeiro. Em Cantar de Salomão, entretanto, Salomão, como rei, é um tipo de Cristo, como verdadeiro rei da paz. O conteúdo mostra precisamente que a noiva ainda não tem uma comunhão firme com o rei, mas anseia por sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre a noiva e o noivo, além de outras pessoas são apresentadas as filhas de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e a irmãzinha da noiva. Mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito e em seguida o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme e mais firme até finalmente ela goza plenamente seu amor. Esse desenvolvimento de amor e confiança, bem como as experiências de amadurecimento, encontram sua expressão nas seguintes palavras da noiva: O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta entre os lírios. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu, e ele se alimenta entre os lírios. Eu sou do meu amado, e seu desejo é para mim. Nem é preciso dizer que o livro também contém ensinamentos para os crentes de hoje, portanto, também pode ser aplicado de forma prática ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades. A linguagem de Cantar de Salomão. Com os judeus ortodoxos, encontramos a velha tradição que homens com menos de 30 anos não deveriam ler Cantar de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram os livros entre os mais sagrados e, portanto, estimaram muito. Essa atitude também se aplica a nós. Cantar de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado por uma linguagem pitagórica especial. Aqui, essa linguagem pitagórica de amor, cheia de expressões floridas, sentimentais e às vezes muito vivas, mas nenhum oriental, nenhum hebreu considerava esse livro uma decisão de paixão voluptuosa. Tal julgamento estará preservado a uma chamada civilização ocidental cristã, que até meados do século XX tornava tabu tudo que era sexual. A noiva em Cantares de Salomão. Os profetas do Antigo Testamento chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitado. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, dois reinos surgiram. A parte sul, com Jerusalém, e a parte norte, com Samaria como capital. Esses dois reinos, que surgiram do reino materno, são chamados de filhos de uma só mãe, Ezequiel 23. Cantar Salomão menciona a mãe, bem como a irmã da noiva. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel. Por um lado, o retorno de todo Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel. Por outro lado, o remanescente que de Judá é comparado a uma jovem bela noiva unida ao rei Messias. No livro de Ruth, também a mãe Noemi é retratada como o povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, o ancestral do rei da paz, é comparada ao remanescente judeu crente. Agora, isso significa que Cristo tem duas esposas, duas noivas, que o remanescente crente de seu povo terreno e sua esposa celestial, a Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões. Diferentes ilustrações sobre os relacionamentos diversos em épocas totalmente diferentes sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionadas. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontece após seu aparecimento na terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontecerá mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo: Canção de Salomão, capítulo 2, versículo 8 ao 17, do capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Em busca do amor. Ministros, diáconos e anciões podem ser todos sábios, mas se a sagrada pomba partir e o espírito de contenda entrar, tudo estará acabado para nós. Irmãos, nosso sistema não funciona sem o Espírito de Deus e fico feliz que não funcione, pois suas paralisações e quebras chamam nossa atenção para o fato de sua ausência. Nosso sistema nunca teve a intenção de promover a glória de padres e pastores, mas foi planejado para educar cristãos viris que não tornarão sua fé em segunda mão.
E esse é a introdução do livro Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o devocional da manhã. Levanta-te, querida, minha formosa, minha, e vem. Cântico dos Cânticos 2, versículo 10. Eis que ouço a voz do meu amado. Ele fala comigo, o clima favorável está sorrindo sobre a face da terra. E ele não deverá me encontrar dormindo espiritualmente enquanto em volta a natureza está despertando de seu descanso invernal. Ele me ordena, levanta-te. E ele bem pode, pois, se estivermos repousando muito tempo entre as cercas do mundanismo, ele ressurgiu e eu ressurjo nele, porque eu deveria me apegar à poeira. Dos amores desejo buscar buscas e aspirações mais íntimos, e me levantarei em sua direção. Ele me chama pelo doce título de meu amor e me considera justo. Esse é o bom argumento para levantar-me. Se ele tem assim exaltado e me considera formoso, como posso permanecer nas tendas de Quedar e encontrar companheiros agradáveis entre os filhos dos homens? Ele me chama vem, para bem longe de tudo que é egoísta, rastejante, mundano, pecaminoso. Ele me chama assim do mundo externo da religião que não o conhece, que não tem empatia pelo mistério da vida elevada. Ele me chama, seu chamado não soa rude ao meu ouvido, pois o que há para me segurar neste deserto de vaidade e pecado? Ó, meu Senhor, gostaria de ir, mas estou preso entre os espinhos e não posso escapar deles quando quero. Gostaria, se possível, não ter olhos, ouvidos, nem coração para o pecado. Tu me chamaste para ti, dizendo, vem, e este é um chamado verdadeiramente melodioso. Ir até ti, sair do exílio, volta para casa, ir para uma terra longe de tempestades estrondosas, ir para descansar após um longo trabalho, ir para a meta dos meus anseios e ao topo dos meus desejos. Mas, Senhor, como uma pedra pode se levantar e como pode um pedaço de barro sair do horrível charco? Ó, levanta-me, puxa-me, tua graça pode fazer isso. Envia teu Espírito Santo para acender chamas sagradas do amor em meu coração e continuarei a levantar até deixar a vida e o tempo para trás e realmente ir. E esse é o devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Apocalipse. E, peraí, cartas de João, Apocalipse. O Apocalipse de João. Visão geral do livro. Público, autor e época da escrita. Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e é a pedra angular da palavra de Deus. As escritas sagradas começam com uma revelação do passado e terminam com uma revelação sobre o futuro. Apocalipse é um livro muito solene que fala muito sobre os juízos divinos, mas também é um livro maravilhoso no qual encontramos a conclusão dos caminhos de Deus até a glória eterna. Assim como todas as outras profecias, o Apocalipse também não é fácil de entender. É por isso que às vezes é chamado de livro de sete selos, e é muito negligenciado por muitos cristãos. O pensamento principal dos profetas bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento é a introdução futura do reino messiânico do Senhor Jesus sobre a criação, bem como os eventos precedentes, especialmente em relação a Israel, o povo terreno de Deus, a Assembleia do Deus vivo, o corpo, não é mencionado nas profecias do Antigo Testamento. A Assembleia ou Igreja está sujeita ao mistério divino revelado apenas no Novo Testamento. A Assembleia também desempenha um papel subordinado nas profecias do Novo Testamento. A expectativa dessa Assembleia Celestial não está centrada nos acontecimentos dos últimos dias. Está muito mais centrada na vinda do Senhor Jesus para arrebatar os crentes, e esse arrebatamento acontecerá a qualquer momento. A maioria das profecias bíblicas, incluindo o Apocalipse, diz respeito ao tempo após o arrebatamento. Até o presente momento, houve muitas tentativas de se interpretar o Apocalipse de maneira diferente. A interpretação pretérita vê a batalha da cristandade ganhando força contra Roma.
Terminando com a vitória da fé, interpretação histórica viu o Apocalipse na descrição de todo o período da cristandade. Essa forma de interpretação era bem popular durante o tempo da Reforma. Lutero, por exemplo, via o anticristo no Papa. O método espiritualizador vê o livro como atemporal, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Entretanto, a maneira correta de considerar o Apocalipse é examinar os capítulos 4 a 22 sobre o futuro. Essa visão foi considerada em parte pelos pais da igreja. O livro do Apocalipse é o cumprimento de cada profecia bíblica. Não pode ser entendido sem que ser conheças os profetas do Antigo Testamento, Ezequiel e Daniel especialmente, e nem se conhecer as palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, 25 e 1ª e 2ª Tessalonicenses. A linguagem do Apocalipse é amplamente simbólica. Só se pode explicar esses símbolos em conexão com as escrituras sagradas como um todo, especialmente em relação à profecia, pois aprendemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação particular. Autor e época da escrita. O Apocalipse é o único livro no Antigo Testamento que menciona João como autor. João menciona seu nome 4 vezes no livro. Justino, Marte, Irineu e o cânon Muratori confirmam que o apóstolo João é o autor. Ele é o autor do 4º evangelho e das 3 epístolas. Irineu também menciona que João escreveu o livro do Apocalipse no final do reinado do imperador Domiciano. Este imperador reinou de 81 a 85 depois de Cristo. De acordo com o Apocalipse 1, versículo 9, João estava na ilha chamada Patmos, que fica a 80 quilômetros da costa da Ásia Menor, atual Turquia. Foi ali que ele escreveu a revelação de Jesus Cristo por volta de 95 d.C. por ordem de Deus. No entanto, dúvidas em relação à autoria do Apocalipse foram levantadas a partir da época de Dionísio, bispo de Alexandria, aluno de Orígenes, em diante. As razões apresentadas para as dúvidas são distinções doutrinárias comparadas com outros escritos de João, bem como a linguagem muito simples do livro. Não há nenhuma razão convincente, no entanto, pela qual devemos duvidar que o apóstolo João seja o autor do Apocalipse. Destinatário. É evidente que o Apocalipse tem um estilo de epístola no começo e no fim. No capítulo 1, versículo 4, após a introdução, segue-se uma saudação. João, às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, a Ásia. Graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir. As palavras finais do livro semelhançam algumas epístolas do Novo Testamento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Se, contudo, concluirmos disso que o Apocalipse é destinado às 7 igrejas da Ásia Menor, mencionado no início, entenderemos mal o propósito do Espírito Santo. As palavras finais do Apocalipse, dirigidas a todos os santos, contradizem este pensamento, mas as palavras introdutórias do livro também mostram claramente que o Apocalipse é dirigido a todos os cristãos. Bem-aventurados aqueles que lêem e os que ouvem as palavras dessa profecia. O número 7 das igrejas da Ásia Menor é a expressão de perfeição divina e aponta para o fato que a palavra se dirige à igreja como um todo. Assunto e propósito dos escritos. O versículo 1 do Apocalipse já mostra a intenção de Deus: mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. A pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus Redentor, está no centro desses eventos futuros. Vemos o Senhor como o justo juiz no capítulo 1, como aquele que em breve virá no último capítulo, mas também vemos no curso de todo o livro do Apocalipse repetidas vezes que o Senhor Jesus como aquele que age. O capítulo 1, versículo 19, nos dá a chave para dividirmos o livro. Escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer. As coisas que tu tens visto se refere à visão do capítulo 1, versículo 12 ao 18. Lá vemos o Senhor Jesus como juiz de sua igreja entre os 7 castiçais de ouro. Aos que são, só pode se referir às 7 cartas do capítulo 2 e 3, dirigidas às 7 igrejas. Essas igrejas apresentam simbolicamente toda a cristandade do começo até o fim. Finalmente, aos que hão de acontecer, não mostram os eventos que ocorrem após a igreja ser arrebatada. São descritos a partir do capítulo 4, versículo 1, onde João ouve as palavras: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Capítulos 4 a 22, portanto, descrevem as coisas que acontecerão após o tempo real da graça. Os crentes, simbolizados pelos 24 anciões do capítulo 4, versículo 4, já estarão então na glória celestial. Para começar, vemos Deus como Criador e governante, o Senhor Jesus como Cordeiro morto e os crentes reunidos em volta do
trono do céu. Capítulo 4 e 5. No parágrafo seguinte, capítulo 6 ao 11, os 7 selos dos livros são abertos pelo Cordeiro. Então as 7 trombetas iniciam a série de terríveis pragas e juízos. A sétima trombeta leva ao cumprimento do mistério de Deus e o estabelecimento do reinado de Cristo no milênio. Capítulos 12 e 13 mostram o povo de Israel durante esse período de tribulação. O lançamento de Satanás à terra, os homens mais poderosos da época, o cabeça do Império Romano e, finalmente, o Anticristo. Capítulos 14 e 15 mostram 2 tipos de mártires da época. Capítulo 16 segue como terceira série de juízos, como as 7 taças de ira. Capítulos 17 e 18 mostram o julgamento da Babilônia, que é a cristandade afastada de Deus. E, finalmente, o capítulo 19 está Cristo aparecendo na terra. Capítulos 20 ao 22 mostram o milênio e o estado como um novo céu e uma nova terra. O livro de Apocalipse termina com apelos solenes do Senhor Jesus aos homens em geral, porém especialmente aos crentes. Peculiaridades. As expressões usadas para referir a Cristo em Apocalipse são as seguintes: o Cordeiro, Jesus Cristo, Alfa e Ômega, Senhor, primeiro e último, fiel testemunha, as estrelas da manhã, fiel e verdadeiro, raiz de Davi, homem, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o princípio e o fim, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que vive, o Filho de Deus. Amém. Princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a palavra de Deus, a descendência de Davi, Senhor Jesus Cristo. Sumário, a gente vai ler sobre o capítulo 3, que é o que a gente está. Capítulo 2, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 22. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o presente. Se você deseja conhecer a Deus, deve conhecer a sua palavra. Se você deseja perceber seu poder, você deve ver como ele trabalha com a sua palavra. Se você quiser saber seu propósito antes de que aconteça, você só pode descobrir por meio de sua palavra. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Apocalipse. E agora vamos ler o devocional da noite. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse 3, versículo 20. Qual o seu desejo esta noite? Por maravilhas celestes você anseia desfrutar as elevadas doutrinas do amor eterno? Desejas liberdade em íntima comunhão com Deus? Aspira a conhecer a altura, a profundidade, o comprimento e a largura deste amor? Então você precisa se aproximar de Jesus. Precisa ter uma visão clara dele em sua preciosidade e plenitude. Você precisa vê-lo em seu agir, seu ofício, sua pessoa. Aquele que compreende Cristo recebe uma unção do Santo, pois ele sabe todas as coisas. Cristo é a grande chave mestra de todos os aposentos de Deus. Não há nenhuma caixa forte de Deus que não se abrirá e renderá seu tesouro à alma que vive perto de Jesus. Está dizendo, habitaria ele em seu peito? Será que ele faria do meu coração seu lugar de habitação para sempre? Abra a porta, amado, e ele entrará em sua alma. Ele está batendo há muito tempo com este objetivo, que possa cear com você e você com ele. Ele ceia com você porque você abre a casa ou o coração e você com ele, porque ele traz as provisões. Ele não poderia cear com você em outro lugar que não fosse seu coração em seu e você lhe pudesse, sem que você concedesse esse espaço, nem que você poderia cear com ele, pois sua despensa estaria vazia se ele não trouxesse as provisões consigo. Escancare então as portas de sua alma. Ele virá como aquele amor que você anseia sentir. Ele virá com aquele que alegria sem a qual você não pode trabalhar. Seu pobre espírito deprimido traz a paz que você não tem agora. Ele virá com suas jarras de vinho e doces maçãs de amor e animará até que não sinta mais nada além daquele amor avassalador, amor divino. Apenas abra a porta para ele. Mande embora seus inimigos e dê as chaves de seu coração, e ele habitará ali para sempre. Ó amor maravilhoso, que traz tal convidado a habitar em um coração como esse. E esse é o devocional do dia 25 de abril. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã,
aqui no Instagram, Devocional da Noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de sábado, um bom início de final de semana e até o próximo.